Sejam então bem-vindos, estamos de volta para mais uma entrevista no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro próximo, ainda com o Conselho de Tomar como pano de fundo. Hoje contamos em estúdio com Natércia Lopes, candidata do LIVRE à Câmara Municipal de Tomar, precisamente numa conversa onde iremos procurar perceber quais os fundamentos desta candidatura, assim como a respectiva posição perante assuntos que marcam o dia-a-dia da comunidade nabantina. Feita esta introdução, começo então por agradecer a disponibilidade da nossa convidada. Muito boa noite, bem-vinda. Obrigado então pela sua presença e permita-me começar por lhe pedir ou perguntar-lhe quais é que são as motivações que fazem com que se candidate à Câmara de Tomar. Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite e boa noite também às pessoas que nos ouvem. A candidatura do LIVRE a Tomar acontece pela primeira vez, é a primeira vez que o LIVRE se apresenta a autárquicas em Tomar e vem de uma motivação das pessoas que constituem esta candidatura de fazer muito mais pelo Conselho. O LIVRE tem uma postura construtiva e positiva, ou seja, a nossa postura não é uma de achar que está tudo mal e que é preciso deitar abaixo e fazer de novo, mas achamos que é possível mais para o Conselho, é possível um Conselho mais coeso, mais interligado e é preciso, e este é o lema da campanha, é preciso fazer mais para que Tomar seja um lugar para ficar. Tomar, como sabemos, é um lugar para visitar, as pessoas gostam muito de Tomar e bem, é uma cidade lindíssima, claro que sim, mas falta fazer mais para que Tomar seja um lugar para ficar, o que nos mostram-nos os censos e os relatórios é que há uma perda de população no Concelho, há razões para isso, a candidatura do LIVRE identifica alguns problemas nesse sentido, tenho a certeza que falaremos mais disso na próxima hora, e portanto a grande motivação é essa e reflete-se no nosso lema, que é fazer de Tomar um lugar para ficar. E vamos efetivamente falar desse e de outros temas. Perguntava-lhe o seguinte: como é que nós podemos interpretar o facto de ser candidata à Câmara e também candidata à Assembleia Municipal? Então, os candidatos e as candidatas, as pessoas candidatas pelo LIVRE não são escolhidas a convite, como é recorrente noutros partidos. Nós temos um processo interno de primárias em que o partido, as pessoas candidatam-se às primárias e o partido é chamado a escolher. Eu candidatei-me às primárias para as duas coisas, para a Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal, numa perspectiva de, eu achava que era importante o LIVRE ter candidaturas a ambos os órgãos e estava disponível para assumir a responsabilidade que o partido colocasse em mim e para avançar nesse sentido. O partido decidiu que eu ficaria com a responsabilidade de encabeçar ambas as listas, sabendo, no entanto, houve mais candidaturas a primárias e constituímos uma equipa e, portanto, na hipótese de eleição em ambos os órgãos, eu teria, obviamente, que escolher um, sem dificuldade nenhuma, porque as restantes pessoas que ocupam as listas do LIVRE, formamos todos uma equipa em que o LIVRE estaria em perfeitas condições de assumir as responsabilidades eleitorais que as eleições nos entregassem. E, portanto, mais do que a pessoa cabeça de lista, temos uma equipa de pessoas muito prontas e muito capazes e, portanto, no dia 12, dependendo dos resultados, seja qual for a responsabilidade que o povo nos incuta, estamos mais do que preparados para as assumir, essas responsabilidades. Ou seja, esta dupla candidatura não tem nada a ver com falta de opções, falta de outras pessoas interessadas em assumir esta missão? Não, de maneira nenhuma, até porque, enfim, constituímos as listas e, portanto, elas existem, essas pessoas existem e as pessoas terão a oportunidade de as conhecer durante a campanha e, enfim, chegámos quisemos respeitar o resultado das primárias. As primárias são uma ferramenta muito importante de democracia interna, que é muito, como é que eu ia dizer,
é muito importante para o LIVRE, muito importante para os membros e apoiantes, e, portanto, tendo sido esse o resultado de primárias, decidimos honrar esse resultado. Mas não foi dificuldade nenhuma encontrar as restantes pessoas, e é como digo, se eu tiver que escolher entre um órgão e outro por eleição para os dois, as pessoas que vêm a seguir, o David, a Helena, o João, a Joana, por acaso é João e Joana seguidos na lista, terão toda a capacidade, toda a vontade de assumir essa responsabilidade. E, portanto, isso não constitui qualquer problema desse ponto de vista. Já agora pedia-lhe, fale-nos um pouco da sua equipa, de quem a acompanha nesta corrida, entre aspas, sim, à Câmara de Tomar. Então, na Câmara de Tomar, a cabeça de lista sou eu, mas de seguida temos Tiago Santos, que é médico de família aqui na cidade e que é também tem envolvimento em várias associações também. De seguida temos a Luísa Vieira Dias, que tem ligações à freguesia da Sabacheira, embora por casamento tenha acabado por viver no Cartaz, mas é enfermeira, trabalha no Hospital de Santarém. E a seguir temos o Mário Barreira, que é biólogo e, portanto, traz uma vertente bastante ecologista para a campanha, que é daqui de perto, é de Abrantes. Depois, não sei se quer também os nomes da Assembleia. Força, aqueles que entendem como úteis. Pronto. Digo os primeiros até porque são aqueles não só que constarão dos folhetos, porque é muita gente, mas também já saíram algumas notícias em que os apresentamos de uma forma mais alongada. Na Assembleia, o número 2 é o David Francisco, que é fisioterapeuta, e também tem muitas ligações aqui aos escoteiros, em Tomar. E também a outras associações. De seguida temos a Maria Helena, que, ao contrário da Luísa, vem aqui parar por casamento, ou seja, vem de Lisboa, da Amadora, é natural de lá, mas mora no Bugarrel, na freguesia da Serra, e é socióloga. E de seguida temos o João Rodrigues, que é sapador bombeiro, mora na freguesia de Carrequeiros, mas é natural de Casais. E a seguir ao João é a Joana Zósimo, também socióloga. Enfim, e depois temos também uma candidatura à Junta Urbana, onde temos de novo o David Francisco, e depois temos a Lili Rodrigues, ou a Liliana Rodrigues, também uma pessoa muito ligada às associações, ao trabalho com jovens. Temos o Ricardo Oliveira, que é também, aliás, eu e o Ricardo não andámos juntos na escola porque ele era um ano mais velho que eu, mas conhecemos-nos já há muito tempo. Ele tem um curso em Relações Internacionais, aliás um doutoramento, e é de momento professor universitário. Enfim, e como se vê aqui por esta breve introdução às várias pessoas, somos pessoas muito diferentes, com experiências muito variadas do ponto de vista profissional, mas também com experiências diferentes do ponto de vista do concelho, mas uma experiência vivida do concelho. Há pessoas que nasceram aqui ficaram e nunca daqui saíram. Há pessoas como eu, que aqui nasceram, passei os primeiros 18 anos da minha vida aqui, depois saí, mas voltei. Há pessoas que nasceram noutro sítio, mas vieram, ou seja, e temos pessoas que moram na cidade de Tomar, mas muitas pessoas das freguesias, e, portanto, também desse ponto de vista da experiência vivida do concelho, têm experiências muito diversas e que, portanto, nos ajudam a ter uma perspectiva mais completa do concelho, e garantem que as nossas soluções ou as soluções que apresentamos para o concelho, são mais ricas por isso, por serem mais diversas e por terem em conta as diferentes perspectivas. Muito bem. Então, e qual é que seria um bom resultado para o LIVRE? Nós estamos muito confiantes de que vamos eleger pelo menos a 2 dos órgãos a que nos candidatamos. Não temos qualquer hesitação em afirmá-lo, até porque esta candidatura vem também no seguimento de um crescimento sustentado do LIVRE no distrito e no concelho de Tomar, na região do Médio Tejo e especialmente no concelho de Tomar. Deixa-me sempre muito contente de fazer campanha durante as legislativas. Eu também fui cabeça de lista nas de 2025 e em 2024 também fizemos aqui campanha.
É sempre um bom sítio para o livro fazer campanha em Tomar, porque ainda este ano, quando estávamos a pôr cartazes, eu saí do carro com os cartazes do livro assim debaixo do braço, e uma senhora que vinha na estrada parou para me cumprimentar e para dizer são do livro e onde é que vão e o que é que se passa hoje do livro aqui. É um sítio muito bom para fazer campanha pelo livro, porque sentimos-nos muito acolhidos e sentimos que a população tomarense de facto acolhe muito as nossas ideias, quiçá pela vertente, não só, mas a vertente ecologista em Tomar faz muito sentido às pessoas e portanto isso atrai, penso eu, atrai muito o eleitorado tomarense. E, portanto, as perspectivas para as eleições são boas. Sabemos, claro, que o voto é merecido, ou seja, é preciso conquistar a confiança das pessoas, é preciso apresentarmos, falarmos às pessoas, falarmos das nossas propostas, dizer ao que vimos e ganhar essa confiança. Temos vindo a fazer esse caminho ao longo do tempo e num contexto de legislativas, claro. E tendo ganho essa confiança, agora apresentamos-nos às autárquicas, como digo, pela primeira vez, mas temos boas perspectivas, sim. Ainda nesta parte mais política, por assim dizer, permita-me só mais esta questão. O LIVRE pode ser beneficiado com a ausência do Bloco de Esquerda? Vou dar uma resposta pessoal. Eu acho que são precisas candidaturas à esquerda, e, portanto, acho que não cabe ao LIVRE e não me cabe a mim regozijar-me por o Bloco de Esquerda não apresentar uma candidatura. É claro que na falta ou na menor diversidade de alternativas à esquerda, é claro que sim, em termos matemáticos, o LIVRE acaba por, penso eu, beneficiar disso. No entanto, acho que a esquerda é um campo político plural, que deve, e o LIVRE é sempre pelas convergências à esquerda, e é importante encontrar essas convergências onde elas façam sentido, mas não temos uma postura de enfim, alegria por haver menos uma candidatura de esquerda, pelo contrário, mas é claro que sim, que em termos matemáticos, havendo, e é preciso que haja alternativas à esquerda, mas havendo em Tomar, pelas circunstâncias, havendo menos uma, é claro que o LIVRE acaba por, matematicamente, em princípio, imaginamos nós, nada está garantido, beneficiar, sim. Muito bem, então entremos aqui em alguns dos assuntos estruturantes para o Conselho de Tomar, e ainda há pouco fiquei com esse slogan no pensamento, e começava precisamente por aí, pela fixação de pessoas no Conselho, que efetivamente é uma realidade, a fuga de pessoas do nosso Conselho é uma realidade com a qual nos temos deparado nos últimos longos anos. Começava pelo emprego, porque se calhar quem sai é porque não tem emprego, entre outras razões. Mas começando pelo emprego, que propostas é que o LIVRE tem para efetivamente atrair empresas, atrair emprego, fazer com que as pessoas tenham efetivamente opções profissionais? Sim, o emprego é um dos pontos que leva as pessoas a sair, sem dúvida nenhuma, e especificamente a falta de emprego qualificado. Ou seja, eu faço parte de uma geração que é apelidada ou carimbada várias vezes de a geração mais qualificada de sempre. Bem me lembro que a mensagem que eu e os outros adolescentes sempre tínhamos era: vai, faz um curso para depois, ou seja, teres um trabalho, e muitas vezes incentivados para áreas da ciência. E o que eu vejo agora nas pessoas com quem eu partilhei vida académica a nível do secundário, é que muitas dessas pessoas não se conseguem fixar em Tomar precisamente por essa falta de emprego, e especificamente o emprego qualificado. Isso não é um problema só de Tomar, o distrito tem esse problema no geral, a captação de investimento que gere emprego qualificado não tem sido eficaz. E a mim parece-me, até a nível nacional, mas isto pode ser feito a nível local e Tomar poderia ser pioneiro nisso,
para incentivar a inovação e para incentivar que hajam... eu disse já algo, já não me lembro onde, que as startups não são unicórnios de fábrica e a inovação não pode, nem está, nem deve estar apenas nos grandes centros urbanos. É possível inovar no centro do país e é possível inovar em Tomar. É preciso utilizarmos o Instituto Politécnico como uma alavanca dessa inovação. Na sua ideia não tem sido utilizado, então? Eu creio que há sempre iniciativas, mas acho que é preciso fazer muito mais, e especialmente de uma articulação mais planeada e uma dinâmica mais sistemática. Ou seja, acho que é preciso um levantamento daquilo que por um lado é a oferta formativa do IPT e as necessidades do tecido empresarial em Tomar. E encontrar realmente onde é que é possível haver uma simbiose e sinergias entre essas duas. Conseguir encontrar oportunidades, coisas que, a nível qualificado, que as empresas em Tomar precisam e que não conseguem, porque ouve-se muitas vezes, não só em Tomar, mas as empresas não têm mão de obra qualificada com uma capacidade técnica específica. Quais são essas capacidades técnicas específicas que faltam ao tecido empresarial tomarense e de que forma é que o IPT lhes pode dar resposta, criar estas simbioses? Isso é uma vertente, ou seja, a vertente formativa e das necessidades do mercado de trabalho, mas depois em termos da inovação, de criação de novas ideias, até de startups e nessa vertente, tem que haver uma dinâmica de interligação entre a esfera da academia, ou seja, da inovação, que seria o Politécnico, e a esfera empresarial, que se pode fazer de várias formas, mas um intercâmbio de estágios, ou seja, alunos do IPT terem períodos de estágio nas empresas. Isto, claro, não é qualquer aluno do IPT para qualquer empresa, tem que ser uma coisa planeada e com propósito. Estas coisas têm que ser feitas com propósito, para que os alunos consigam perceber o que é que falta às empresas, quais é que são os desafios, quais é que são os problemas, onde é que se pode inovar, terem um período de estágio nas empresas, depois voltarem ao IPT e poderem ter projetos de investigação e desenvolvimento que respondam àquilo que aprenderam na empresa. Mas o contrário também, ou seja, também haver oportunidades, talvez... Eu falo sempre de estágio porque eu acho que estas interações devem ser prolongadas no tempo, ou seja, acho que as feiras, ou seja, haver um evento em que há o intercâmbio entre as duas coisas é importante, mas depois há o risco daquele momento se perder no tempo e depois aquele contacto não se deu seguimento e depois até poderia ter havido ali uma faísca, mas depois não se deu o grande desenvolvimento da ideia. E daí a ideia de estágios e de ligações mais sistemáticas, com mais propósito e mais alongadas no tempo. E, portanto, haver também a oportunidade para representantes das empresas, não sei se os donos das empresas ou quem os donos das empresas entenderem que é a melhor pessoa dentro da sua empresa para mandar, para o IPT, para se perceber exatamente quais é que são as capacidades que o IPT tem, que tipo de equipamentos tem, que tipo de testes podem fazer, até em termos de... pode haver algum tipo de equipamento em que uma empresa tem um material que precisa de o testar e quer vender este material e precisa dizer ao seu cliente que este material tem algumas especificações, é bom para isto, ou tem este, enfim, uma folha de parâmetros que pode ser medido com uma série de equipamentos que não faz sentido à empresa investir, mas que o IPT tem. Então, pode haver aqui uma simbiose em que uma empresa diga eu posso levar este material ao IPT, pedir para fazerem a caracterização e depois eu tenho mais valor acrescentado no meu material porque tenho esta caracterização feita. Enfim, há todo um universo de simbiose do ponto da inovação, mas da prestação de serviços, da oferta formativa que pode existir entre o IPT e o tecido empresarial, que pode fomentar a inovação e por fomentar a inovação, criar-se um contexto até intelectual em Tomar que permita às empresas vir, porque uma empresa olha para Tomar e pensa, estão ali muitas coisas a acontecer, muita inovação a acontecer entre as empresas que lá estão. As empresas que lá estão a inovar muito, porque têm o IPT como uma alavanca.
eu quero estar ali, porque ali eu tenho oportunidades de inovar, de fazer coisas que ninguém está a fazer. E, portanto, é preciso criar... Isto não se faz nem 6 meses, nem 1 ano. Era a minha questão seguinte. Não se faz nem 6 meses, nem 1 ano. Não se faz... não há balas de prata para estas coisas. E vai ser preciso tentar muito e errar muito antes de acertar. Mas é preciso que isso seja um foco e uma prioridade. Porque é preciso que o desenvolvimento económico em Tomar dependa de muito mais do que só o turismo. O turismo tem sido muito importante para a cidade de Tomar, tem dinamizado a cidade. Pensamos que tem sido uma mais-valia e a cidade é lindíssima e nós temos muito orgulho dela e, portanto, ainda bem que as pessoas querem vir e ver e visitar. Isso não há dúvida. Mas precisamos fazer mais do que isso. E outra coisa, a nível do parque empresarial, que pode fazer sentido também, eu acho que o desenvolvimento económico do concelho passa mais por estas questões da inovação, da articulação entre o tecido empresarial e a academia, este fomentar de ideias. A nível de infraestrutura, no entanto, pode investigar-se a possibilidade de fazer algum investimento para facilitar, a nível da infraestrutura, por exemplo, setores, empresas do setor químico, farmacêutico, que têm algumas especificidades, por exemplo, no cuidado dos seus resíduos, porque têm solventes químicos, têm até material que é um risco biológico. Tudo isso implica uma logística um bocadinho específica desse tipo de setores, que são setores de algum investimento e com algum... de alguma escala, e poderá haver alterações a fazer ao parque empresarial no sentido de facilitar esse tipo de logística. Portanto, ou seja, pensar a infraestrutura de acordo com o tipo de setor que nós queremos incentivar a investir em Tomar. Poderá haver oportunidades nesse sentido também, em termos de infraestrutura, mas parece-nos que a real questão é esta de dinamizar a inovação e isso tem que ser tido como uma coisa que é possível fazer em Tomar. É como eu digo, a inovação não é um unicórnio de fábrica, não vai ser rápido nem simples, não há balas de prata, mas é preciso fazer esse caminho e ele pode começar já. Pronto, ficámos a perceber que o Instituto Politécnico de Tomar terá de assumir aqui um papel relevante nessa maior atração, nessa maior escala da economia do nosso concelho. Quanto ao parque empresarial, também ia perguntar-lhe sobre o atual estado do parque empresarial e também sobre aquilo que está previsto para Val dos Ovos e também aqui para o centro logístico do Pintado, porque há outras candidaturas que pensam a 3, ou seja, parque empresarial terá o devido desenvolvimento com mudanças, Val dos Ovos também é para avançar, assim como o Pintado. Isto aqui, eu pergunto-lhe, haverá capacidade de investimento para dotar todas essas estruturas de infraestruturas que atualmente não dispõem? Essa é uma análise que tem que ser feita, parece-me, caso a caso. Estes dois, o Pintado e o Val dos Ovos, são novos investimentos de que se começou a falar recentemente. Mas fazem-lhe sentido, nomeadamente para já a localização? Sim, fazem-me sentido. Acho que, aliás, até para já, são todos, em termos de distância do centro urbano, são todos mais ou menos semelhantes. Parece-me bem que se tente investir noutras zonas do concelho e, portanto, não me choca nada termos polos empresariais, Santa Cita, Val dos Ovos, Pintado, isso não me choca. Parece-me que esta estratégia de desenvolvimento, o que é que queremos e o que é que estamos... Parece-me que deve haver alguma interligação entre os investimentos que se fazem para se conseguirem identificar essas sinergias que é possível fazer e para que se crie um contexto que seja benéfico a todas elas, ou seja, as 3 coisas funcionarem separadamente. Digo separadamente, acho que tem que haver um contexto
em que elas possam beneficiar, em que possa haver colaboração, em que possa... Lá está, esta estratégia em termos de inovação, como é que isto tudo joga com a oferta formativa do IPT, ou aquilo que o IPT pode fazer, com as necessidades da população, ou seja, que tipo de soluções é que estas empresas podem trazer para o concelho, de que forma é que vão... Uma empresa, parece-me, uma empresa deve oferecer mais do que postos de trabalho. Postos de trabalho são importantíssimos, mas é melhor quando a empresa que se instala num sítio beneficia do contexto mais alargado do concelho e tem mais para oferecer também ao concelho. Portanto, acho que isso é tudo uma análise que deve ser feita do tipo de investimento. Saber o que é que queremos, ou seja, o investimento vem, ótimo, mas para fazer o quê, com que propósito, acho que essa é uma análise que deve ser feita. Agora, como dissemos, a falta de emprego e de emprego qualificado é uma das razões pelas quais as pessoas saem do concelho, e portanto parece-me que, havendo investimento que possa ajudar a reverter isso, deve ser visto com bons olhos. É depois preciso... o problema está sempre nos detalhes. É como é que se faz, para servir quem, em que moldes, e de que forma é que isso beneficia as populações, especialmente as populações que estão ali imediatamente ao pé, não é? Ou seja, se for uma empresa altamente poluente, as populações não vão querer estar ali ao pé, nem nós devemos permitir isso, não é? Portanto, é isso que eu quero dizer com ter de contextualizar o investimento que vem e ter a certeza que beneficia a população de uma forma mais alargada do que apenas criar postos de trabalho, embora eles sejam importantes. Muito bem, então já temos emprego, agora passava para a habitação. Que efetivamente também é uma das situações que prende as pessoas ao respectivo território. Nesta altura, Tomar está em processo, Tomar e a maior parte do país, de norte a sul do país, em processo de habitações a custos acessíveis. Chorumela, Marmelais, também se projeta para a Quinta do Contador um processo que ainda continua em banho-maria, permita-me a expressão. No seu entender, tudo isto será suficiente face às necessidades do mercado, ou também haverá aqui políticas a colocar em prática para que quem queira casa tenha efetivamente essa habitação a custos acessíveis? A habitação não só em Tomar, mas no país, há uma emergência nesse sentido, e portanto é claro que todas as candidaturas vão falar de habitação, porque a habitação é absolutamente incontornável nos tempos em que vivemos, e portanto o LIVRE acompanha este investimento que tem sido feito com os projetos que agora mencionou, para a habitação a preços acessíveis. É claro que esse investimento tem que continuar a ser feito, especialmente num contexto, ou seja, muitos destes, especialmente da Chorumela e o edifício Marmelais, têm um contexto de financiamento do PRR, e o PRR termina para o ano que vem, em 2026. E portanto aquilo que não for executado até lá, em princípio, salvo novas indicações da União Europeia, mas em princípio a partir de 2026 deixamos de contar com o PRR. No entanto, jamais se perspectiva que os problemas de habitação estejam resolvidos em 2026. E portanto, no próximo mandato autárquico vai ser importante ter uma postura de pensar como é que se continua a fazer este investimento que, no nosso entender, está certo, de habitação a preços acessíveis, como é que se continua a fazer isso num contexto pós-PRR. E, portanto, no nosso entender, é preciso que haja um compromisso a nível da Câmara Municipal e do orçamento da Câmara Municipal, de haver sempre alguns fundos reservados para esse investimento em habitação pública, que seja oferecida a preços acessíveis, para que as pessoas se possam de facto fixar. E, portanto, parece-me que esse é um investimento que está a ser feito em termos de habitação.
deve ser para... nós acompanhamos essa prioridade, aliás é um dos nossos pilares também da nossa candidatura, deve ser pensado o que é que se faz e como é que se faz num contexto pós-PRR, que é o contexto do próximo mandato autárquico. Mas tem alguma solução que nos queira já deixar para nós podermos saber, depois do PRR, o que é que podemos fazer então? Sim, ou seja, o principal é que haja... Ter orçamento guardado para isso. Isso é uma opção política, guardar orçamento da Câmara para investir em habitação pública. Portanto, essa será uma medida que defenderemos, que nos próximos orçamentos, que esse orçamento seja guardado para isso. Parece-nos também que é importante que o foco dos investimentos seja alargado a todo o território, ou seja, nota-se um êxodo rural, se lhe quisermos chamar assim, ou seja, as pessoas saírem das aldeias para virem para o centro urbano, e parece-nos a nós que é porque é muito difícil fazer vida nas aldeias por uma falta de mobilidade, e também lá iremos, ou seja, não é fácil uma pessoa estabelecer-se nas freguesias mais limítrofes da cidade e continuar a fazer uma vida onde a infraestrutura e os serviços estão muito concentrados no centro urbano. Criar essas possibilidades de mobilidade e essa oferta de serviços mais descentralizada no concelho pode levar a que as pessoas acabem porque muitas pessoas até teriam gosto, falando de mim, por exemplo, até teriam gosto em fixar-se na sua freguesia, onde têm família, onde até poderão ter negócios, mas é preciso permitir-lhes fixarem-se nessas freguesias mais limítrofes também, de forma a aliviar um pouco a pressão imobiliária sobre o centro urbano. E outra coisa que também estaremos atentos, e como disse, o turismo é um grande motor de desenvolvimento económico em Tomar, tem sido, e não nos parece mal que seja, porque acho que esse investimento tem sido importante para dinamizar a cidade. No entanto, é preciso estar atento ao risco de se repetirem alguns fenómenos e dinâmicas que vemos noutras cidades, como é o caso de Lisboa, mas não só, Porto, Aveiro, cidades em que o turismo tem crescido imenso e que depois acaba por ter um impacto nefasto no preço da habitação e, portanto, por exemplo, há que ter alguma atenção às novas licenças de alojamento local, que em Tomar parece-me, neste momento, e olhando para os números, não são um problema, e aliás o alojamento local em Tomar até é bastante diverso, ou seja, temos aqui na cidade, mas também as aldeias beneficiam desse investimento, que é um investimento que também é importante, mas é preciso ter atenção também a esse aspecto, para que uma coisa que neste momento nos parece que está a trabalhar a favor do Conselho não passe a ser uma coisa que agrava um problema que já existe, que é este problema do preço da habitação. Eu já agora também gostava de perceber a sua posição, aqui aproveitando este tema da habitação com a política social, tendo em consideração que a Câmara Municipal conseguiu terminar com o acampamento do Flecheiro e colocar os ali residentes a maior parte dos ali residentes nos chamados bairros sociais da cidade. Teria resolvido este assunto de outra maneira, ou considera que este processo continua a ser bem feito? A mim parece-me que a prioridade absoluta em questões desta índole é assegurar o direito constitucional à habitação de todas as pessoas. Todas as pessoas têm o direito constitucional a uma habitação digna. E sem isso nada mais é possível. Essa é a base de toda a nossa... Enfim, a nossa casa é a base de todo o resto da nossa vida, não é? Uma pessoa só se orienta tendo habitação. E, portanto, o caso do Flecheiro demorou imenso tempo a ser resolvido, porque não é uma questão fácil, é uma questão complexa. Acho que a prioridade é
garantir às pessoas essa habitação digna, e parece-me que isso foi observado, e portanto parece-me que sim, que lidou-se com isso da forma correta, que é primeiro encontrar soluções de habitação para essas pessoas, e depois então o resto, não é? As pessoas primeiro. E parece-me que foi essa a postura, e portanto parece-me acertada. Tem a noção de como é que é o dia-a-dia nos bairros sociais? O que é que se pode fazer para melhorar esse dia-a-dia de quem ali vive? Nós sabemos que, enfim, há várias notícias de que de facto os bairros sociais podem ter alguns problemas, e há queixas nesse sentido, e é uma questão de segurança. E se quisermos falar de segurança, as estruturas e as entidades que nós temos para nos ajudar com problemas de segurança, PSP, GNR, esses trabalhadores precisam das condições para fazer o seu trabalho, e fazer o seu trabalho cada vez melhor. Portanto, parece-me que onde esses problemas existem, e não vale a pena negar que eles existam, não é? Ou seja, onde há pessoas, há criminalidade, e podemos até nem falar de criminalidade, mas um comportamento antissocial ou outras coisas que causem distúrbios no dia-a-dia das pessoas. Esses problemas existem e precisam ser resolvidos. São resolvidos através de uma força policial capaz e que tenha um trabalho de proximidade com as pessoas, ou seja, que conheça, que veja, que identifique os problemas. Poderá haver problemas em que até a assistência social poderá resolver. Enfim, em todo o lado onde haja isso é benéfico, ou seja, as diversidades de realidades, diversidades culturais num bairro são benéficas, e portanto devem criar-se bairros em que há uma diversidade de realidades, em que as pessoas são diferentes e coexistem, enfim, entre si, entre as várias culturas. Quando isso causa fricção, e há casos em que isso causa fricção, é preciso que haja as nossas forças de segurança capacitadas para lidar com esses problemas de uma forma informada, de uma forma adequada, e mais uma vez colocando sempre o bem das pessoas primeiro, de todas as pessoas primeiro, sabendo que os interesses de pessoas diferentes, não é? Há sempre um equilíbrio e uma gestão a ser feita. Esse também não é um problema que se resolva nem em 6 meses. Aliás, enfim, são equilíbrios constantes que é preciso gerir de forma constante. Parece-me a mim que isso faz-se capacitando as forças de segurança para estarem presentes, para terem formação na melhor forma de resolver os assuntos, para terem capacidade para os resolver da melhor maneira, sem escalar problemas, mas pelo contrário, de escalar os problemas e encontrar as melhores soluções. Pronto, já que fala na segurança, perguntava-lhe, videovigilância é solução? Está de acordo com a criação da Polícia Municipal ou não? Parece-me que a Polícia Municipal pode ter um papel até neste que eu falava enfim, polícia de proximidade, digo, aquele tipo de polícia que conhece a senhora do café e conhece, porque é importante esse trabalho até nas aldeias, se essa polícia chegasse tão longe, não é? Conhecer aquele senhor velhote que mora sozinho em tal casa e é preciso de vez em quando ir bater-lhe à porta, o senhor tal e tal precisa de alguma coisa. Isso também é segurança. E é segurança dessas pessoas que podem até morar mais isoladas e saber se estão bem. Enfim, isso também é segurança da população. Parece-me perfeitamente legítimo que houvesse uma força que fizesse esse tipo de trabalho, conhecer os problemas, identificá-los mais cedo, saber quando alguma coisa não está bem, sinalizá-los. Pronto, isso parece-me... A videovigilância... teria que se pensar exatamente onde e exatamente para quê, e acima de tudo tentar procurar
de experiências anteriores, e acho que poderíamos ter algumas surpresas, onde é que a videovigilância melhorou a vida das pessoas. Em casos específicos, talvez sim, à partida seria contra. Agora, de repente, termos assim um projeto de termos videovigilância em todas as ruas em Tomar, parece-me que a ninguém agrada. Aliás, se a alguém agradasse viver no Big Brother, não era preciso pagar tanto dinheiro ao vencedor no fim, não é? Porque é muito desconfortável, viola a nossa liberdade, enfim, de circulação, da nossa vida privada, pronto. Portanto, não me parece que um mega sistema de videovigilância por toda a cidade, muito menos por todo o concelho, fosse... quer dizer, nem é uma coisa que se deva querer e, muito honestamente, parece-me que é uma coisa que não trazia benefícios para ninguém. Instalar videovigilância num sítio por alguma razão mais específica, acho que pode ser avaliado, mas assim, de forma assim, um cobertor de videovigilância pela cidade não me parece adequado. Muito bem, então avançamos, até porque o tempo não perdoa. Permita-me agora centrar atenções na saúde, que tem sido outro dos problemas, nomeadamente o acesso aos cuidados de saúde primários, médicos de família. Uma pergunta muito direta. Cabe à Câmara, em situações extremas, quando não há médicos, quando há dificuldades em ter médicos, cabe à Câmara incentivar esses mesmos clínicos financeiramente, através pagando o arrendamento de casas, luz, água, outras despesas. Cabe à Câmara suportar essas despesas para convencer esses médicos a prestar serviço no concelho? É de acordo que isso aconteça? Sim, à partida, mas, enfim, caso a caso. O problema está sempre nos detalhes, ou seja, a nossa visão de fazer de Tomar um lugar para ficar é fazer de Tomar um lugar para ficar também para os profissionais de que nós precisamos, incluindo profissionais de saúde, não só, mas incluindo profissionais de saúde. E, portanto, à partida, se tivéssemos um concelho que fosse atrativo para as pessoas se fixarem, esse problema poderia ser amenizado. Enquanto é e não é, onde é preciso, por exemplo, em termos de habitação, há formas também de financiar habitação temporária para não só profissionais de saúde, mas, por exemplo, professores em situação de, enfim, que precisem de uma habitação temporária. Portanto, parece-me que em termos de habitação poderiam ser criadas soluções nesse sentido. E é preciso tornar o concelho atrativo também para esses profissionais de saúde, e parece-me bem, caso a caso, ou seja, não vou agora dizer que assino por baixo de qualquer documento que diga que vou pagar as contas a todos os médicos de família em Tomar, em termos orçamentais isso poderá não ser possível, mas no geral, criar esses incentivos para fixar esses profissionais de que muito precisamos, quando a resposta nacional não porque isso à partida seria, ou seja, o sistema de saúde é da competência governativa a nível nacional, mas parece-me bem que sim, que a Câmara crie oportunidades para ajudar a fixar esses profissionais de que precisamos. A forma como se faz, até que ponto é que faz sentido, até em termos orçamentais e etc. Isso é uma coisa que tem que ser avaliada, mas parece-me que sim, que devemos criar condições para fixar esses profissionais também. O Hospital Nossa Senhora da Graça já há muitos anos que não tem a urgência médico-cirúrgica, tem apenas uma urgência básica. Muito se tem falado, aliás, nas recentes eleições autárquicas, este é um cavalo de batalha, permita-me a expressão, fazer regressar a urgência médico-cirúrgica a Tomar. Entretanto, é um assunto que tem efetivamente perdido aqui força. Temos que nos conformar com aquilo que temos? Eu não sou nada apologista de me conformar com coisa nenhuma. Ou seja, se estiver mal, há que encontrar soluções, por complexas que sejam. Eu parece-me que esta solução dos 3 hospitais causa problemas vários aos utentes de Tomar, de Abrantes e Torres Novas, pronto. E cria... enfim, acho que cria situações
em que os utentes acabam por sair os mais prejudicados. Acho que a abertura de novas urgências, não, uma reabertura de uma urgência que já existiu, pode ser algo que a Câmara de Tomar pressione nesse sentido. Não me parece que seja uma coisa que se possa decidir a nível camarário e fazer acontecer, mas que seria benéfico para os utentes, isso sim, e portanto fazer as diligências possíveis no sentido dessa reabertura parecem-me corretas, mas pode estar fora do alcance de um executivo camarário tomar essa decisão por si só, por sair do âmbito das suas competências. Mas é claro que sim, haver esse serviço era importante para tomar, e, se possível, deviam avaliar-se as soluções para que voltasse. Muito bem. Educação, estamos às portas de mais um início do ano letivo, uma altura, se calhar, de muitas dores de cabeça para pais encarregados de educação que são confrontados com despesas inerentes à presença dos filhos nas escolas, seja por livros, material escolar, refeições. Aquilo que eu queria perguntar e perceber da sua parte, da sua candidatura, tendo por base aqui a realidade não só de Tomar, mas também de quem nos rodeia, de outros concelhos, há concelhos que fazem com que os pais basicamente não tenham que gastar quase nada. Transportes, refeições, livros, manuais, livros de fichas, as despesas são basicamente mínimas. Creches também, pré-escolar. Em Tomar, qual é que deve ser o grau de prioridade de uma Câmara Municipal? Neste caso, se for eleita como Presidente de Câmara, qual é que será aqui o grau de prioridade que irá concentrar em quem quer ter acesso a tudo isto para poder estudar? A educação é um dos maiores fatores do elevador social que nós temos na democracia portuguesa, e portanto deve ser uma das principais prioridades a todos os níveis, não só na oferta formativa e curricular, isso é importante, mas para ter acesso a essa oferta formativa e curricular é preciso que as crianças tenham as condições para usufruir dela. E nós falamos, gostamos de falar de uma sociedade meritocrática, ou seja, onde os melhores alunos, por esforço do seu trabalho, avançam, ou, enfim, até é-lhes dado um diploma, ou coisa do género. No entanto, nós sabemos que as crianças não partem todas da mesma plataforma, e portanto, para terem acesso à educação, um acesso que seja igual em termos das oportunidades que têm, não é o chegar à escola, e as crianças não chegam à escola nem todas no mesmo sítio, nem todas da mesma forma, nem acordam todas à mesma hora para chegar à escola. Em termos das refeições, nem todas as crianças chegam à escola tendo tomado o pequeno almoço. Haverá crianças, eu gosto de acreditar que em Tomar não haverá muitas, mas haverá crianças em que a refeição quente que comem é na escola. Enfim, os livros é outro peso, e não vamos falar sequer das explicações, que já é uma coisa à parte. Isto para dizer o quê? Que para nós garantirmos que a nível da Câmara damos às nossas crianças e aos nossos jovens a melhor oportunidade de conseguir uma vida digna após o tempo escolar, temos que lhes garantir todas as condições para usufruir do sistema de educação. E isso significa, sem dúvida, garantir que todas as crianças, independentemente de onde venham, tenham acesso aos livros de que precisam, estejam devidamente alimentadas, estejam saudáveis, consigam chegar à escola de uma forma adequada. E, portanto, acho que isso deve ser uma das grandes prioridades, não só a nível nacional, mas a nível do Conselho, com toda a certeza. Acho que não deve haver, acho que é uma falha enorme de todo o sistema se houver uma criança na escola com fome. Não deve haver uma criança numa escola com fome.
Acho que há sistemas de recolhas de livros e de empréstimo de livros que depois ficam para as crianças do ano seguinte. Isso parece-me perfeitamente válido até do ponto de vista ecológico, ou seja, acho que não devemos comprar livros todos os anos. Acho que devemos reutilizar quando for possível e adequado. Também acho que pode haver... idealmente, tudo isto seria oferecido à partida, ou seja, a criança entra, tem os seus livros à sua espera, tem refeições na escola e tem os transportes para lá chegar. Parece-me aceitável que esse tipo de apoio seja escalonado, ou seja, os escalões, ou seja, consoante os rendimentos das famílias. Os rendimentos, que seja escalonado, isso parece-me justo e não me choca absolutamente nada. Agora, que onde falhe, onde a resposta nacional falhe e que o Conselho tenha conhecimento de crianças que nem precisa de ser coisas graves, vou pensar, por exemplo, crianças que para chegar à escola têm que ir a uma estação de autocarro e ainda têm que andar, sei lá, 15 minutos para lá chegar e têm que sair de casa à noite e ao frio. O Conselho, sabendo dessas situações, deve fazer aquilo que estiver ao seu alcance para que isso não aconteça. Se é um transporte público específico para ir apanhar as crianças à escola, por exemplo... Se é um sistema de... Enfim, isto dos livros, parece-me que a recolha e a entrega no ano seguinte parece-me quase óbvia. E onde necessário, claro que sim, financiar alimentação às crianças, onde ela seja necessária. Isto pode não ser necessário para todas as crianças em todas as escolas, mas sendo identificados esses problemas de crianças... Que precisem de um apoio extra, seja em que sentido for, para conseguirem usufruir do sistema educativo em pleno, o Conselho deve dar resposta. E isso também pode passar por... enfim, esta criança é absolutamente essencial que tenha um computador. Pois que haja computadores que dê para emprestar na escola... ou questões, se formos a questões de necessidade. Isso já, computadores já são cedidos, os computadores já são cedidos. Mas acesso à internet, ou se houver questões ainda mais, eu espero, não tenho conhecimento direto nenhum, mas sei lá, se uma criança não tem luz em casa para estudar à noite, ou todo esse tipo de problema, deve ser resolvido dentro daquilo que são as competências da Câmara. Mas, para mim, é absolutamente prioritário que seja dado às crianças e aos jovens as plenas condições para usufruírem do sistema de ensino, e acho que disso depende grande parte do nosso futuro e, portanto, deve ser absolutamente prioritário. Muito bem, já estamos mesmo a acabar, mas eu não quero deixar de colocar aqui mais dois temas. Estão os dois ligados, têm a ver com a TEJ Ambiente. Também aqui vou ser muito, muito direto, até porque as pessoas já percebem, já sabem do que é que está aqui em causa, ou o que é que está aqui em causa. TEJ Ambiente é para continuar, deve continuar na TEJ Ambiente sobre estes parâmetros ou não? Eu sei que a pergunta é muito direta, mas a resposta não vai ser direta, infelizmente, porque eu acho que não é um simples sim ou não. A mim parece-me que a ideia por detrás da TEJ Ambiente, especialmente a questão da intermunicipalidade, poderia ser benéfica para todos os concelhos, mas especificamente por Tomar. Lembrando do caso, a poluição no Rio Nabão, era o assunto que ia ligar com isso. Pronto, exatamente. A poluição no Rio Nabão, uma das coisas principais que é indicada como a principal causa da poluição é a Etar de Ceiça, que já fica no Concelho de Orém. Concelho de Tomar, mas serve apenas Orém. Exato, pronto. E, portanto, há uma necessidade de um esforço intermunicipal para resolver o problema. E o contexto da existência de uma TEJ Ambiente, que é uma empresa intermunicipal, pode criar
seria bom que já tivesse criado as condições para haver esse esforço intermunicipal para resolver problemas desse género, porque, enfim, os cursos de água não respeitam as nossas linhas dos concelhos, não é? E, portanto, desse ponto de vista, parecia-me haver essa estrutura intermunicipal poderia ser importante para resolver estes problemas que afetam mais que um concelho. Não tem sido o caso, ou até ver ainda, pelo menos este problema ainda não foi capaz de resolver, e para além disso, regra geral, as pessoas não estão contentes com o serviço, os preços têm aumentado, as perdas de água nas condutas são enormes, com um gasto enorme para o município de Tomar, e imagino que outros, e a existência da TEG Ambiente não está até ver a fomentar que haja o investimento que é preciso na distribuição de água para evitar as perdas, até no saneamento básico, que é outra coisa que o livro tem falado muito, até a nível distrital, mas do concelho certamente, que é o facto da rede de esgotos e saneamento não chegar a vastíssimas áreas do território. Isso em pleno século XXI devia ser chocante, mas não é, mas devia ser. E, portanto, sair ou ficar, eu acho que é preciso uma análise da situação, porque a TEG Ambiente poderia ser uma coisa positiva, poderia ser uma coisa que tivesse a funcionar bem. Não está, mas poderia ser. E, portanto, acho que vale a pena tentar perceber se há forma da empresa de facto funcionar bem, porque agora não funciona. Mas esta vertente da intermunicipalidade poderia ser muito importante para resolver problemas comuns. E, portanto, acho que atirar diretamente pela janela pode, mas que não está a funcionar bem de momento, de facto, não está. E o que é que a Câmara de Tomar pode fazer para deixarmos de ver estes episódios de poluição constantes, mais nos meses com maior volume de chuva no Nabão? Então, aí é que entra a parte da intermunicipalidade, porque de facto a Câmara de Tomar diretamente, em princípio, pouco poderá fazer, porque a causa da poluição no Nabão, quando chove muito, é uma falta de separação das águas domésticas e as pluviais no concelho de Orém, que depois enche a etar que já foi aumentada, mas quando chove muito não há etar que aguente, e acabam por repetir-se os problemas. Ora, em Orém, o que poderia ser feito, aliás, um projeto também no âmbito do PRR, que em Tomar foi, ou está para ser aprovado, que é um projeto de a reutilização ou aproveitamento de águas pluviais para rega. Parece-me muito bem, parece-me uma ideia ecológica que é preciso avançar. Ora, se em Orém houvesse um investimento da captação de águas pluviais para outro fim que não fosse irem parar a etar, talvez já houvesse algum alívio de situações e pudesse amenizar, porque li eu que para resolver o problema, parece que é precisamente o diretor-geral da TEG Ambiente que o diz, seriam precisos 19 milhões de euros para resolver o problema. Isto é, se nós formos resolver o problema dizendo assim, agora tem que se tirar tudo e fazer então esta separação das águas, que isso era preciso de facto um investimento enorme, porque era preciso tirar tudo o que é condutas e fazer essa separação. No entanto, não podendo fazer, eu imagino que para nenhuma Câmara arranjar 19 milhões de euros de repente para fazer essas obras não é fácil. Ora, mas esse tipo de projetos de reaproveitamento das águas pluviais para outros fins, que já significa que essas águas pluviais já não vão ter a etar, pode amenizar esse tipo de... Pronto, mas isto é uma decisão que Orém tem que tomar. O que é que Tomar pode fazer enquanto parte da TEG Ambiente? Enfim, pressionar nesse sentido, ou sugerir nesse sentido, ou ter a iniciativa de candidaturas a fundos comunitários nesse sentido, pode ter um papel proativo e daí talvez valer a pena estar numa estrutura intermunicipal, porque pode ter uma atitude proativa de sugerir que se faça, porque tem que ser feito em Orém, Tomar não pode tomar a decisão,
mas pode ter um papel de proatividade, de sugestão, enfim, de ser construtivo e de pressionar nesse sentido. Muito bem, ficamos então com essa ideia. Agora disponibilizo-lhe 2 minutos para, não o condiciono com qualquer questão, 2 minutos para acrescentar aquilo que bem entender. Vou acabar a entrevista dizendo apenas, para quem nos esteja a ouvir, que a equipa do livro está imensamente entusiasmada por visitar o Conselho e visitar o Conselho neste contexto de uma candidatura às autárquicas. É a primeira vez que o fazemos e estamos muito entusiasmados. Queremos conhecer as pessoas, queremos ouvir os problemas, as soluções, as sugestões que tenham e vamos fazer por chegar à maior área possível. Maior área não, ao maior número de pessoas, assim é que é, do Conselho, e pedir que, se virem a Papoila na rua, venham falar connosco, digam olá, estamos muito disponíveis para conversar e queremos utilizar, independentemente de eleição, de não eleição, do dia 12, do que aconteça, queremos muito utilizar este momento para fazer chegar uma visão do livre para uma Tomar que possa ser um lugar para ficar. Queremos muito fazê-la chegar às pessoas e queremos muito aprender mais com as pessoas e saber mais e, de facto, implantar-nos no Conselho, estarmos mais próximos da população e, portanto, se virem a Papoila na rua, venham dizer olá e no dia 12 votem livre. Muito bem, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela disponibilidade, até breve, muito obrigado. Obrigada, uma boa noite. E assim finalizamos mais esta entrevista dedicada às eleições autárquicas de 12 de outubro. A ERTE no centro das decisões, voltaremos numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.